O 10º tema de hoje é escravidão. Aí, traço vidão, de escravidão. Porque nesse livro, tem esse livro aqui, este livro, que depois nós vamos falar dele, e tem este livro de onde sai a notícia, esse livro. Esse livro é Niall Ferguson, Império, como os britânicos fizeram o mundo moderno. Ele é de 2003 no estrangeiro, e São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2010 em São Paulo. Na página 10, o Niall Ferguson fala assim: a quantia sugerida como compensação adequada, baseada em estimativas do número de vidas perdidas na arte durante o comércio de escravos, assim como uma avaliação do valor do ouro, diamantes e outros minerais levados do continente durante o domínio colonial era de 777 trilhões de dólares. Não é bilhões não, trilhões. Dado que mais de 3 milhões, aproximadamente 10 milhões de africanos que atravessaram o Atlântico para ser escravos antes de 1850 foram transportados em vasos britânicos, supõe-se que a parcela de reparações britânicas poderia estar na casa de 150 trilhões de libras. Então, veja só, já falei que existia, está nos escritos, existia ali na FAFI, no Centro de Vitória, Faculdade de Filosofia e Letras, FAFI, Faculdade de Filosofia, que foi desativada, a filosofia ficou proibida durante toda a integração da ditadura militar, só foi reabilitada na UFS, eu entrei na primeira ou segunda turma, em 1988, 89. Existe há menos de pouco mais de 20 anos, 24 anos. E estava pichado nos muros ali, exigindo reparações. Já falei que todo mundo escravizou todo mundo. Como vai fazer o banco das compensações? Os bancos dos reparos psicológicos. Os asiáticos escravizavam os asiáticos. Por lá todo mundo escravizava todo mundo. Os muçulmanos, os árabes escravizavam todo mundo. Os romanos, os norte-europeus, os britânicos, os americanos, os brasileiros e os africanos. Os muçulmanos, os árabes primeiro, depois antes de serem muçulmanos, eram berberes, né? Aquela turma toda ali do norte da África, ultrapassava o Saara com camelo e capturava os negros. Os árabes capturavam todo mundo, branco, negro, asiático, qualquer coisa. Até um alien que estivesse passando por ali, os árabes agarravam e botaram para trabalhar mesmo. Então, e depois tem o seguinte, eram os árabes, quem aprisionava eram os árabes. E era maiormente eles vendiam nas costas da África, levavam para o norte da África, para os países árabes e muçulmanos, todinhos, e vendiam nas costas da África, costa oriental, que é do leste, e costa ocidental do oeste. Vendiam ali a partir de 1400, quando os portugueses começaram a chegar. E quem aprisionava vendia eram os negros também. Os negros capturados vendiam os outros negros. Então, e aí tem o seguinte, nós temos que pensar que essa exigência aí é 777 trilhões de dólares. Bom, a produção do mundo é 60 trilhões, então isso aí são 777. Faço questão de dividir. 777 dividido por 60 trilhões. Dá 12, quase 13 vezes. Então, seria a produção mundial todinha 12 anos seguidos. 13 anos.
Acontece que ninguém pode destinar a produção toda, então vamos supor que fosse 10%, aí já passa para 130 anos. Mas tem o tal do juro, o interesse, que vamos dizer que fosse 10% ao ano. Ao final de um ano, esses 777 trilhões teriam rendido 77,7 trilhões, que não daria para pagar com a produção anual todinha. E um décimo da produção anual, então você teria os 777 e a cada ano acumularia 10%, 77,7%, dos quais você só poderia pagar um 13avos, que seria um décimo de 60, 6. Então a cada ano teria os 777 mais 77,7 menos 10% de 66. Então a cada ano acumularia 71,7 trilhões. E isso ficaria, a humanidade, desde que mantivesse esse nível de desenvolvimento, ficaria pagando por toda a eternidade. Acontece também que as minas de Potosí foram levadas do território boliviano agora. Os bolivianos vão querer também, os índios descendentes dos índios vão querer. Sem falar nos descendentes dos índios brasileiros, que foi levado muita coisa das Minas Gerais. Sem falar que os portugueses são descendentes de uns 10 povos diferentes, sucessivamente escravizados uns pelos outros. É preciso reparar tudo isso. Além daqueles tais ali que eram 777, eles vão viver não o SCRA, mas agora o vidão, porque tem o capital 777, e os 77 que renderia por ano, só poderia pagar 6, aumentaria 71,7. No final do primeiro ano, estaria em 777, né? 777 mais as pessoas podem fazer essas contas, né? 71,7. No final de um ano, você teria pago 6 trilhões, que é mais do que a renda da China, e estaria com quase 850 trilhões acumulados. No segundo ano já iria para 930 trilhões. No terceiro ano, para 1.020 trilhões, ou seja, 1 quatrilhão, e assim por diante. Bom, teve povos que nunca escravizaram os negros, os russos. Os russos vão dizer, nós escravizamos outros, esses negros aí nós nunca escravizamos. Nós estamos fora dessa conta, não inclui fora dessa. E aí, alguns árabes escravizaram e outros não. Por exemplo, os paquistaneses, os bengaleses, lá do sudeste da Ásia. Os vietnamitas nunca escravizaram os negros. Eles vão dizer, me inclui fora dessa, eu não quero participar dessa festa aí não. E assim também, e aí os negros vão ter que pagar os outros negros, porque eles escravizaram os negros. E os escoceses vão começar a brigar com os britânicos, porque eles não comandavam a Grã-Bretanha. Os noruegueses e os finlandeses, os suecos, os dinamarqueses, os lituanos, aí os australianos estão ou não estão na conta? Por exemplo, os índios das Américas nunca escravizaram os negros, de forma que eles também vão pular fora. E assim por diante. Então, tudo que você pode concluir disso, e aí vale a pena ler esse aqui, Grande Livro das Coisas Horríveis, certamente a escravidão foi uma mancha para a humanidade. Mas na página 110, esse camarada fala uma coisa interessante aqui. Página 110. Compre e leia. Todo livro é importante, alguns são mais do que outros. Esse é importantíssimo. Por outro lado, em algumas sociedades saturadas de escravos, ainda hoje, e no século XX, no século XIX, eram negros escravizando negros.
Por outro lado, em algumas sociedades saturadas de escravos, tais como o Sudão do século XIX, toda família que se elevava acima da mais abjeta pobreza possuía pelo menos um escravo para lavar, costurar, cozinhar e limpar. Sudão, negro, um outro negro como escravo, no século XIX. E no século XX, que a cristandade lutou para acabar com a escravidão, parece que ainda existe vários escravos. Em muitos países, até insuspeitos, especialmente na África. Frequentemente, os brancos americanos vão lá resgatar 100, 200 e pagam verdadeira fortuna por esse resgate. Acho que tem até um acordo lá para os que são libertados voltam para ser escravos para poder ser libertados de novo. E conseguiu mais alguns escravos para você libertar aqui. Os doideiros da humanidade querem viver às custas dos outros, quer trabalhar não. Quer viver dos braços e das pernas alheias, da cabeça alheia. Escravidão, né? Evidão. Aí diz mais abaixo aqui, ó. Durante grande parte da história, os maiores mercados de escravos, na maioria moças necessárias ao trabalho doméstico, foram os ricos reinos do Oriente Médio, e a maior reserva de gente disponível foi a África. Por séculos, milhões de escravos foram embarcados nos portos ao longo da África Oriental e em caravanas cruzando o deserto do Saara, para o norte, para o mundo árabe. Aqui na página 112, Omã se tornou uma nação bipolar, baseada no comércio de escravos. Em 1871, mais abaixo, 1871, o sultão obtinha um quarto de sua renda por meio de comércio escravagista. Ainda abaixo, né? Se perdiam 4 a 5 vidas para cada escravo que chegava vivo a Zanzibar. Africano. Zanzibar, africano. Não é estado americano, não, africano. Então, a demência humana é terrível e a iniciativa que alguns têm de viver à custa do trabalho alheio é interessante. Só isso, só esse golpismo valeria a pena. Não frisar a escravidão nem nada disso, mas a ânsia do ser humano de viver às custas do esforço alheio. Que alguém tinha que fazer um livro desse. Todos os artifícios que foram inventados para submeter o próximo à dureza da vida, a transformar o Vale de Lágrimas em habitação para o próximo, para você ficar no paraíso dos bem bons. Tem uma turma que vive lá no alto, né? Os bem bons. É isso, a vida é isso, gente tentando golpear outra gente. 777 trilhões. Vamos supor que a pessoa aderisse a uma loucura dessa, passaria 10 milhões de anos pagando essa coisa e ao final teria que dar anistia para a dívida, porque seria impagável, estaria valendo pentilhões e megazilhões de dólares. A dívida teria começado com 777 trilhões, chegaria a zilhões. É uma doideira. Isso merece uma análise profunda. Os psicólogos têm que investigar essa coisa. Viver à custa do próximo. Que por isso não pode ser próximo, né? Que se fosse próximo, ninguém... Primeiro teriam pensado na escravidão, que é a demência original. Depois você não teria pensado nessa outra doideira.